Bom, pessoal, vamos para a resolução do roteiro da semana de 5 a 9 de outubro. Da mesma forma que a aula passada, esse roteiro a gente está revendo o conceito de anos anteriores, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre os números racionais, tá? Essa aula que foi exibida lá no Centro de Mídia, se vocês quiserem dar uma conferidinha lá, aqui está o link. Essa atividade então não está na apostila, vamos pegar o nosso caderno para realizá-la, ok? Vamos lá. Números racionais. Os números racionais, pessoal, eles podem ser representados de várias formas. Ele pode ser representado na forma decimal. Então, tá vendo o número 0,4? Ele é um número racional. Só que o número racional, ele também pode ser representado na forma de fração. Tá vendo o 0,4? Se eu pegar a fração 2 quintos, divide 2 por 5 para vocês verem quanto que vai dar. R$2 para 5 pessoas. Se eu tiver R$2 e repartir para 5 pessoas, 40 centavos para cada. Ok? Então, esses são os números racionais. Todo número que eu consiga escrever na forma de fração. E ele também tem a sua representação decimal. Ok? Olha o exemplo aqui, pessoal. Eu tenho a fração 1 sobre 2. Qual é o seu decimal correspondente? Se eu dividir 1 por 2, 0,5. 4 quintos. Qual é o seu decimal correspondente? Olha, se eu dividir 4 por 5, 0,8. E 5 oitavos? Se eu dividir 5 por 8, 0,625. Ok? Então vamos para a nossa primeira atividade. Escreva as frações em sua forma decimal. 3 quintos, como que eu vou fazer? Só relembrando, né? Toda fração é uma divisão. Então, se eu dividir 3 por 5, 3 balas para 5 crianças. Não vai dar, né? Então eu coloco 0, uma vírgula e aumento um 0. Agora dá, né? 30 dividido por 5. Eu tenho 30 na tabuada do 5? Olha, eu tenho. Quantas vezes eu preciso multiplicar? 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Acabou. Fiz a divisão e achei a minha resposta. A decimal que representa a fração 3 quintos é 0,6. 4 sextos. Vamos fazer a divisão aqui. 4 dividido por 6. Eu tenho 4 balas para 6 crianças. Não dá, né? Ponho 0, daí do outro lado, coloco um 0 quando eu faço isso. Ó. Sempre que eu coloco 0 e uma vírgula aqui, eu coloco um 0 aqui do outro lado. 40 por 6. Tem 40 na tabuada do 6? Não tem. Mas tem o 36, que é o mais próximo. Quantas vezes eu preciso multiplicar por 6 para dar 36? 6 vezes. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, 4. Olha, a vírgula eu coloco uma vez só, tá? Sobrou o resto 4. Quero continuar. Se eu quero continuar, eu coloco outro 0, tá bom? Porém, eu não ponho a vírgula de novo, tá? A vírgula é uma vez só. 40 por 6, acabei de fazer essa conta. Vai dar 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, 4. Percebam que se eu continuar, sempre vai dar 40. E aqui sempre vai dar 6, ó. Vai ser uma divisão infinita, né? Uma dízima periódica. Nunca vai acabar aqui. Então, não adianta fazer mais conta. Paro por aqui. O meu resultado é 0,66. Esses 3 pontinhos significam que a minha divisão ela vai continuar. Eu vou ter 6 aqui, ó, infinitamente. Tá bom? Então, a representação de 4 sextos é 0,66, não se esquecendo dos 3 pontinhos aqui. Significa que a divisão continua. Tudo bem? 28 oitavos. 28 balas para 8 crianças. Na tabuada do 8 eu tenho 28. 8, 16, 24, 32. O 28 não, mas eu tenho 24. Quantas vezes? 3, né? 8, 16, 24. Então, ó, 3 vezes 8,
24. 28 menos 24, 4. Agora, sobrou 4 aqui, né? Dá para dividir por 8? Não, né? Então, quero continuar. Se eu quero continuar, vou colocar a vírgula de um lado e 0 do outro. Tudo bem? Agora eu tenho 40 por 8. Tem 40 na tabuada do 8? Tem, né? Quantas vezes? 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então a minha resposta é 3,5. Tudo bem até aí? Vamos para a próxima atividade, então. A atividade agora, pessoal, é um dominó, né? Vamos jogar dominó, só que não é um dominó comum, é um dominó de frações. Eu tenho a peça aqui, ó, 1/3 de um lado e do outro lado eu tenho essa figura. Essa figura eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E desses 8 quadradinhos eu tenho 4 pintados, né? Então eu tenho aqui a fração de 4/8. E eu quero uma peça que encaixe aqui. Mas qual peça que encaixa aqui? 4/8? Tem 4/8 aqui? Não tenho, né? Pessoal, reorganizem na mente de vocês aí, só para vocês verem uma coisa. Tá vendo que eu tenho essa peça roxa aqui? Coloca ela aqui no lugar dessa. Tá vendo? Troca de lugar essa roxa com essa branca. Conseguiram? Mentalmente, ó. Troque de lugar essa roxa com essa branca. Conseguiram? Percebam, ó, que metade da minha pizza ficou roxa e metade da minha pizza ficou branca. Então, a fração 4/8, ela é equivalente à fração meio, ó. A resposta, eu coloquei a resposta aqui para vocês. Meio. Então, a parte pintada dessa pizza corresponde a metade da pizza, ok? Aqui, pessoal, olha só o que aconteceu. Vou melhorar um pouquinho a resposta, ó. Então, a minha pizza original, ela tinha 4 pedaços pintados de um total de 8. Nós já aprendemos a simplificar frações, né? Divido o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Percebo que eu consigo dividir tanto de cima quanto de baixo por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Ok? Dei uma olhada aqui na minha pizza, pessoal. Olha as partes que eu tenho pintada. Eu tenho 4 partes pintadas no total de 8. Percebam então o que eu disse para vocês lá em cima anteriormente. Tenho metade da minha pizza pintada. É por isso que 4/8 também pode ser escrito da forma 1/2. Porque é a mesma coisa, tem o mesmo valor. Se eu disser para vocês que eu comi 4/8 da pizza ou metade da pizza, eu comi a mesma parte dessa pizza. Tudo bem? Beleza. Então vamos para a última atividade desse roteiro. É um dominó de frações. A gente vai pegar essas peças e vai encaixar aqui no nosso tabuleiro. Tudo bem? De um lado eu tenho 1/3. Vou olhar essas peças. Qual que encaixa? Por exemplo, aqui eu tenho 2/4. 2/4 é a mesma coisa de 1/3? 0,375. Aqui eu tenho uma representação decimal. Isso equivale a 1/3? Se eu dividir 1 por 3, eu vou chegar nesse número? Então, pessoal, eu percebo que aqui, qual peça que vai encaixar? Essa daqui. Por quê? Tá vendo que eu tenho uma figura dividida por 3 e marquei uma parte dessas 3? Eu marquei 1/3, ó. Tá vendo? Ó, as peças se encaixam. Então, eu utilizei essa primeira peça. Ok? Agora, ó, aqui eu tenho meio. Qual dessas peças aqui vai encaixar bonitinho? Meio é a mesma coisa de 4/5? Meio é a mesma coisa de 0,5? Meio é a mesma coisa de 0,8? Olha, se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Ó. É essa peça que encaixa aqui. Tudo bem? Agora, olha aqui o que eu tenho.
Eu tenho uma figura dividida em 3 partes e marquei 2. Então, qual que seria a peça que encaixa aqui? 2/3. Ok? Então, usei essa peça aqui também. Agora, vamos fazer o outro lado, tá? O outro lado, então, eu tenho aquela figurinha lá. Tem uma pizza de 8 pedaços, come 4. Como eu disse para vocês anteriormente, se eu reorganizar essas peças aqui, ó, colocar essa parte aqui e essa parte aqui, eu vou perceber que eu comi metade da pizza. Então, aqui seria 4/8. Como eu não tenho 4/8 aqui, eu vou achar uma fração equivalente. E o que seria equivalente a 4/8? Meio, né? Se eu disser para vocês que eu comi 4 pedaços de 8, tá vendo que eu comi metade da pizza? A pizza tinha 8 pedaços, eu comi 4. 4 de 8, 4/8. É a mesma coisa de meio, tudo bem? Usei essa peça então, ó. Como eu disse para vocês, ó, 4/8. Simplifico em cima e embaixo pelo mesmo número. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. É aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Eu tenho uma pizza dividida em 8 pedaços. Como 4, eu como metade da pizza. Tudo bem? Olha a próxima peça. A próxima peça não dá para ver direito aí, pessoal, no desenho de vocês, tá? A linha aqui ficou muito clara. Mas essa peça, ela foi dividida em 5. E dessas 5 eu peguei 4. Então, ó, foi dividido em 5 e eu peguei 4. Eu peguei 4/5 dessa figura. Tudo bem? Tá acabando as peças. Temos somente 2 aqui. Pessoal, olha o que eu tenho aqui embaixo. 8 quadradinhos. E eu peguei 7. Então, eu tenho 7/8. Não tenho 7/8 aqui nas minhas peças, né? Só tenho representação decimal aqui. Eu tenho que conferir se essa representação decimal realmente pertence a 7/8, né? Toda fração é uma divisão. Vamos dividir 7 por 8? 7 por 8 dá? Não dá, né? Então eu ponho 0, uma vírgula, e aumento um 0. Na tabuada do 8 eu tenho 70? Não tenho, mas eu tenho 64, que é bem próximo. Quantas vezes eu preciso multiplicar? 8. 8 vezes 8, 64. 70 menos 64, 6. Se eu tinha R$70, gastei 64, sobrou 6. Quero continuar. Já usei a vírgula. Coloco o 0 e continuo, tá bom? Tem 60 na tabuada do 8? Se eu pegar a tabuada na mão, eu vejo que não tem o 60, mas tem o 56. Quantas vezes eu preciso multiplicar para dar 56? 7. 7 vezes 8, 56. Tinha R$60, gastei 56, fiquei com 4. Quero continuar. Coloco outro 0. Tem 40 na tabuada do 8? Tem. Quantas vezes? 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Ó. Eu não terminei a divisão, mas vocês terminem aí, tá? Ó, aqui vai ficar menos 40. E 40 menos 40, 0. Tudo bem? Então, 0,875. Vamos lá? Qual peça que encaixa agora? Aqui embaixo eu tenho uma figura dividida em 8 partes e eu peguei 3. Então eu tenho 3/8. Vamos fazer essa conta? Dá para dividir 3 por 8? Não. Coloco o 0, uma vírgula. Do outro lado, um 0. 30 por 8. Tem 30 na tabuada do 8? 8, 16, 24, 32. Ó, 32 passou. Então eu tenho 24. Quantas vezes eu preciso multiplicar por 8 para dar 24? 3. 3 vezes 8, 24. Se eu tinha R$30, gastei 24, sobrou 6. Quero continuar. Coloco um 0, tá? 60 por 8. Na tabuada do 8 não tenho 60, mas tenho 56. 7 vezes 8, 56. 56 menos, 60 menos 56, 4. Quero continuar novamente, né? Coloco o 0.
Tem 40 na tabuada do 8? Tem. Quantas vezes? 5. 5 vezes 8, 40. Aqui de novo, pessoal. Faltou colocar aqui. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0, né? Quando chega aqui no 0, acabou. Então, a representação decimal de 3 oitavos é 375. Ok? Então, pessoal, esse roteiro acaba por aqui e até o próximo.